Olá, estamos começando mais um entrevista aqui na telinha do canal 4 TV Band Imperatriz e claro, você nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Então você assiste na sua melhor hora. Existe um termo que é muito conhecido hoje de todas as pessoas, é custo-benefício. Então, tem um benefício, mas tem um custo. E vamos falar hoje sobre um assunto chamado Suzano, que trouxe um benefício para a cidade de Imperatriz, que é a geração de emprego e renda. Mas a que custo? Sobre os custos ambientais da produção de celulose, nós vamos conversar hoje com o professor Magno Urbano. Vem para cá, professor, seja bem-vindo. Paulista, mas já tem um sotaque maranhense, não é isso? Já tem, tranquilo. Filhos todos maranhenses, né? Tá certo, vamos. Professor Magno, aqui no início eu já dei a pista dizendo que o professor era paulista e no caso já está no Maranhão há muito tempo. Paulista de que cidade? Da cidade de São Paulo mesmo, da capital. Então, interiorano é paulistano que chama, né? E o paulista é paulista mesmo, é isso? O paulista é paulista e é paulistano e o interiorano é paulista. É paulista, é o inverso, né? Então, a capital é paulistano. Paulistano. Então, eu sou um paulistano. Mas também sou paulista porque estudei muitos anos no interior de São Paulo, fiz colégio agrícola, fiz Pirassununga, Instituto de Zootecnia. Depois eu retornei a São Paulo e fiz a universidade. Então, aí, no caso, o senhor foi para o interior, mas não pegou aquele carne, aquele sotaque, aquele R carregado do interior paulista, não? Não. E, no caso, a faculdade foi aonde? São Paulo? Eu fiz a USP, né? Escrevi livros e fiz a faculdade de educação também da USP. Que é uma faculdade renomada, né? De Pirassununga. Se para entrar hoje já é difícil, imagina aquela época, hein? Naquela época era concorrido porque a quantidade de cursos era pequena. Então existia pouca oferta, né, para estudar. E quando é que o professor Magno decide chegar ao Maranhão? Eu conheci uma maranhense em São Paulo, me apaixonei por ela e vim para cá, para Imperatriz. Uma paixão que modifica as pessoas. Uma paixão que modifica a rota da vida da gente. E o interesse pelas coisas pequenas, né? Porque a química, tudo que cerca a biologia, você tem que ir no microscópico, né? Então, quem vai estudar essas ciências, a primeira coisa que aprende é lidar com o microscópio. Como é que surge essa paixão, essa outra paixão? Bom, eu peguei uma época de um ensino, digamos, no universitário também, de vários cunhos, até mesmo o cunho humanístico, né? A Universidade de São Paulo, na área de exatas e ciências, ela também tem um valor humanístico muito grande. E a minha geração era a geração que leu muito, a geração que discutia os problemas e tal. Então eu venho, basicamente, de uma escola humanística, não só científica, mas uma escola crítica, humanística, além de científica. Não é só a matemática fria e pura, né? Existe também um lado aplicado que se leva ao lado social. Sim. Mas, professor, eu dizia aqui no início do programa que para todo benefício existe um custo. E estava falando sobre exatamente a fabricação de celulose na cidade de Imperatriz, que é de responsabilidade da empresa Suzano. E, por exemplo, desde um certo período aqui, as pessoas reclamam de mau cheiro na cidade. Aí uns disseram no início que esse mau cheiro era devido à falta de saneamento básico. Aí outros logo disseram que esse mesmo processo existe onde há fábricas de celulose em outras regiões. Eu entrevistei aqui o secretário de Meio Ambiente de Vila Nova dos Martírios, o Anselmo Santos, e ele dizia que de fato também na Vila Nova dos Martírios, certo, depois da fábrica da Suzano, depois da produção de celulose, o mau cheiro ocupou lá toda a região também. E que explicação o senhor tem para isso, professor? Esse mau cheiro que a população, e mesmo lá na universidade, eu ouvi comentários que o pessoal estava sentindo o cheiro de ovo podre, de repolho. Isso é uma questão de
Um manejo da indústria, talvez uma falha que precisa ser corrigida, não pode acontecer. Ela aconteceu em Mucuri, na Bahia, onde tem uma outra fábrica de celulose, da própria Suzano, e a população toda ficou muito revoltada, né? A Mucuri tem uma Suzano que é uma das maiores do Brasil. Não sei hoje se a Imperatriz passou na frente de Mucuri, na Bahia, na Suzano da Bahia, mas esse, diríamos, fenômeno foi observado também nessa cidade. Basicamente, algumas substâncias usadas na indústria do papel e da celulose emitem para a atmosfera alguns derivados do enxofre, chamada metilmercaptana. Perigoso se for a presença de gás sulfídrico, que é o H2S, porque o gás sulfídrico, em presença das moléculas de água, tanto do aparelho respiratório como da atmosfera, de gás ele passa a ácido. Ácido em meio aquoso. E isso daí causa para quem inala, principalmente para pessoas que têm problemas respiratórios, tosse, chiado na voz, rouquidão, coriza, dor de cabeça, lacrimejamento. Então, uma série de sintomas do envenenamento provocado por essa substância que é emanada das indústrias de celulose. Então, o ácido sulfídrico, o H2S, não é só o desconforto, vamos dizer assim, do mau cheiro. É, de fato, um veneno que... Olha, especialistas, alguns médicos, depoimentos, mesmo lá da questão de Mucuri, que eu estava lendo, eles alertam para a continuidade da inalação dessas substâncias, que não são substâncias comuns no ar puro, no ar atmosférico, poderá causar a morte. Eu não sei se existe veracidade nesse fato, mas a inalação contínua. Não é o caso da Suzano, porque esse fenômeno, essa questão acontece em tempos. É preciso resolver isso daí, é preciso sanar esse problema. Então, mesmo sendo sazonal, mesmo sendo por época, mas é preciso porque de fato dá um prejuízo para a população. Professor, em relação ao eucalipto, que é a matéria-prima para a fabricação da celulose, como é que essa planta ela traz alguns prejuízos para o meio ambiente, para o ecossistema? Eu começaria dizendo que o eucalipto, botanicamente, é uma espécie que ela tem alguns particulares. Um deles é uma raiz pivotante muito profunda, que vai buscar água no solo. A raiz pivotante é aquela raiz que equilibra... Tem um pivô, tem um tubo aqui grande. Equilibra a árvore de tal forma, ela é profunda, né? A árvore sobe, a raiz pivotante... Isso, eu vou colocar aqui a imagem aqui dessa raiz pivotante, nós temos um telão aqui, para que a pessoa que está em casa possa compreender isso. Muito bom. E essa raiz pivotante e outras raízes exaurem o solo, retiram nutrientes, retiram a água. A espécie botânica, ela libera substâncias da família dos terpenos, do grupo químico dos terpenos, que inibem a proliferação de outras espécies botânicas. Eu, como técnico agrícola, acho muito difícil consorciar eucalipto com melancia, abóbora, outras espécies. Além disso, na plantação de eucalipto, que não pode ser chamado de reflorestamento, porque não seria uma forma de reflorestar, é uma monocultura. E nessa monocultura do eucalipto não se admite consorciamento. Também não dá para criar com eucalipto, como existem algumas experiências em fruticultura, colocar lá o boi. Então, boi e outras espécies e outro tipo de cultivos, né? O eucalipto, ele exaure o solo. O manejo do eucalipto é um manejo que exige muitos inseticidas e adubação química.
Não tem eucalipto orgânico, como se diz, não tem como fazer isso, né? Em grandes proporções. Eu acredito que eles podem fazer espécies que elaboram o tecido mais rapidamente, de maior crescimento até na Europa. Se na Europa o eucalipto leva 7 anos, aqui poderá levar 3, 4 anos. Mas isso daí... Seria um transgênico, no caso? Seria um transgênico. Existem experimentos aqui no Maranhão do plantio desse eucalipto em Santa Quitéria, e que causou vários problemas ambientais na questão dos camponeses, dos lavradores dessa região, que tiveram as suas terras derrubadas, a sua caça e prejuízo à coleta do bacuri, do piqui, do babaçu, o extrativismo desses camponeses. Então eles ficaram acuados, distantes das terras, pela ocupação simples de uma espécie de uma monocultura chamada eucalipto. Muito bem, professor, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida aqui conversando sobre os custos que uma empresa de celulose pode trazer para uma cidade e para uma região. Aguarde um instante só. De segunda a sexta, às 6 da manhã, programa Cidade em Ação, com Adeilson Luiz. O dia a dia da polícia, os fatos ocorridos nas noites da nossa cidade e região, você acompanha aqui logo cedo, às 6 da manhã, no programa Cidade em Ação, na TV CRC, Canal 4, Band Imperatriz. Estamos de volta com o Entrevista, hoje recebendo o professor Magno Urbano. E você que está chegando agora conosco, eu quero lembrar que você pode rever todo o programa na sua melhor hora em nossos canais da Band Imperatriz, no YouTube, no Facebook e também no Twitter e no Instagram também. E você pode acompanhar na sua melhor hora. Você não perde nada. Então, você que está chegando agora, o primeiro bloco, você pode rever. O primeiro bloco nós conversamos sobre os efeitos da fábrica de celulose em relação ao mau cheiro e o professor esclareceu aqui que ele é causado pelo ácido sulfídrico e disse também sobre os efeitos que isso pode causar no seu organismo. Então você pode depois rever o bloco completo. Professor, agora em relação à água, o que é uma fábrica de celulose de grande porte pode trazer de prejuízo ambiental em relação ao consumo da água? A água é uma questão bem séria. As indústrias geralmente elas utilizam a água, é a matéria-prima mais importante nas indústrias, as indústrias que necessitam de água. E a demanda de água, geralmente, é o rio. O rio, a lagoa, afluente, situado próximo a essas indústrias. A água, ela é o alimento da caldeira. É a água que move praticamente a indústria. Faltou a água, parou a indústria, para de funcionar. Então a fábrica de celulose, ela consequentemente tem que estar muito próxima de uma fonte de um curso d'água permanente lá, ou de uma lagoa, para poder fazer isso. Da mesma forma que as usinas de álcool e de açúcar no Brasil. A questão do Rio Tocantins, a Suzano, a dúvida que me passa pela cabeça, eu gostaria de dizer o seguinte: a Suzano está aí, não dá para ser desinventada. Eu, na época, achava até que deveriam criar um polo de fruticultura onde está a Suzano. Mas ela está aí e ela deve continuar, mas ela deve se adequar a algumas questões. Aliás, só interrompendo, professor, Mossoró tem um polo de fruticultura fantástico. No Ceará, certa vez, quando o ex-governador do Ceará e ex-candidato a presidente e atual presidenciável, Ciro Gomes, esteve aqui em Imperatriz, eu questionava ele sobre isso, e ele dizia que esta planta da Suzano, Suzano não, ele falou da planta da celulose, não falou especificamente da companhia, passou pelo Ceará e que ele fez a troca. Em vez de fazer celulose lá, ele expandiu a fruticultura lá no estado dele. E, segundo ele, gerou mais empregos, teve mais benefícios para o estado e foi melhor. E aí vieram para o Maranhão. Perfeitamente. A Maísa lá no Rio Grande do Norte, no próximo a Mossoró, ela exporta 4 tipos de melão para a Espanha.
A Espanha consome muito melão. Então nós viraríamos aqui, podemos ser um polo de produção de fruticultura para a região, para o estado, para o país e para a exportação. A questão da água é preocupante, sim. Eu precisaria saber, gostaria até conversaria com o pessoal, o que estão fazendo com a água, como é que é essa água que é puxada do rio para a indústria. Na época em que eles estavam construindo as tubulações, que o engenheiro que eu conversei, ele me falou que essas tubulações, elas iriam retirar do rio, era um engenheiro com uma companhia de engenharia e a função dele era só tubos de captação da água do rio. Eu perguntei para ele, essa água, ela vai ser, qual o volume de água para operacionalizar a fábrica? Ele falou, o equivalente a 30 mil caixas de água. Aí eu falei para ele, puxa, mas isso aí vai esvaziar a água da cidade. Quer dizer, você veja aqueles depósitos, você passa na rua ali e vê aqueles azulzão grande na porta da loja, são 30 mil daqueles. 30 mil é a demanda de água puxada do Rio Tocantins para a indústria. A dúvida é como essa água é trabalhada. Bom, essa água ela entra no que o que se chamaria erroneamente de uma sopa dos cavacos do eucalipto, que é aquecido, né? E uma parte ela se transforma em licor negro. E é na etapa do branqueamento da madeira. É preciso saber também o que é feito da água, se ela é reciclada, se ela retorna para o rio. E eu perguntei na época, ele falou, não, a água vai retornar para o rio. Pescadores aqui do Rio Tocantins, até diz que tem uma região do Rio Tocantins, que fica borbulhando a água lá. Um deles falou que é boto, outro falou, não, aquilo é da Suzano. Então, eles estão enviando novamente água para o rio? Essa é a dúvida. Qual a qualidade dessa água? Na época ele me falou o seguinte, que a indústria ela usa, por exemplo, a água, a soda cáustica, NaOH. Eu perguntei para ele se essa água não voltaria com íons OH- para o rio. Voltar com íons OH- para o rio é modificar o pH da água. Vai acontecer o que aconteceu em Mucuri, na Bahia. Detectaram lá com amostras e coletas de peixe, isso, um perito judiciário e um biólogo de São Paulo analisaram e encontraram presença de substâncias da família do grupo do cloro. Se estão usando no branqueamento da madeira o cloro, isso é altamente perigoso. Na Europa é proibido. Qual a função do cloro? O cloro ele vai formar com a matéria orgânica os organoclorados. Esses organoclorados formarão as dioxinas. Dioxina é uma substância altamente cancerígena. Então, a dúvida que passa pela minha cabeça, estão usando cloro ou estão usando dióxido de cloro? Tanto o cloro nativo como o dióxido de cloro são prejudiciais. Alimentos altamente perigosos. Me perguntariam, mas por quê? Se eles forem para o Rio Tocantins, o peixe vai absorver essa química e vai ficar contido lá na gordura do peixe, do tecido adiposo, e nós vamos comer esse peixe. Em Mucuri, eles perceberam lá, Mucuri é o caso de Mucuri de 2014 para cá, viu? Na Bahia, eles perceberam que as espécies de peixe tinham se limitado a 80%. 20% o que existe hoje no rio era o que existia antigamente. 80% eles foram dizimados, desaparecendo do rio Mucuri. O rio Mucuri é um rio de quase 500 quilômetros de extensão e deságua no oceano. E o perigo é esse também. Porque no caso aqui, o Rio Tocantins segue até o Amazonas e o Amazonas vai até o oceano, né? Sim, sim. Então, essa mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida para falar dos custos que uma empresa de celulose pode representar para a cidade se exatamente não forem tomados os devidos cuidados. Aguarde um instante só.
De segunda a sexta, às 6 da manhã, programa Cidade em Ação, com Adeilson Luiz. O dia a dia da polícia, os fatos ocorridos nas noites da nossa cidade e região, você acompanha aqui logo cedo, às 6 da manhã, no programa Cidade em Ação, na TV CRC, Canal 4, Band Imperatriz. Estamos de volta com o Entrevista aqui na telinha do Canal 4 TV Band Imperatriz. E claro, também nas redes sociais. Hoje nós estamos conversando com o professor Magno Urbano, professor que é formado na USP e que uma paixão o trouxe de São Paulo aqui para o Maranhão, para estar conosco. Professor, nós levantamos nos blocos anteriores, primeiro, em relação ao mau cheiro. O senhor explicava que era o ácido sulfídrico. Derivados do enxofre. E os derivados do enxofre, exatamente, né? E depois nós conversamos sobre a água. E o senhor dizia que o retorno da água precisava ter conhecimento sobre a qualidade dessa água, se estava vindo com cloro ou não, porque o cloro é um elemento altamente prejudicial. Com INH mais ou INH menos nessa água. E a questão dos íons. Que é muito difícil de isolar esses íons. Então, inclusive você pode ir na internet e já pegar o bloco completo anterior. Agora, eu pergunto, eu vou logo, alternativas para isso. Isso eu também lembrava no bloco passado sobre que no Ceará ou no Rio Grande do Norte, em vez da celulose, lá se preocupou mais na fruticultura. A petrolina também, que fica à beira do Rio São Francisco, deve ter passado por lá essa planta e lá também preferiram a fruticultura. Mas alternativas para todo esse problema que nós estamos vivendo hoje? Há várias alternativas. Uma delas é o exemplo de Pernambuco, que os livros didáticos lá, e não só livros, mas outros tipos de aplicação, advém do bagaço da cana. É lá do teu estado, né? Nobre Pernambuco. Então, o que eles fazem? Eles transformam o bagaço da cana em papel. Uma das alternativas para Suzano seria a reciclagem. E essa reciclagem, a reciclagem de papel, poderia ser feita de porta em porta, em estabelecimentos comerciais. Isso aí diminuiria um pouco o plantio de eucalipto, a ocupação do eucalipto pela espécie, pela árvore. Ocupação da terra, né, eu diria. O uso de outras biomassas, um exemplo seria o bagaço da cana. O controle também da poluição. Voltando à questão da água, eu acho o mais perigoso nessa cadeia de produção é a qualidade dessa água. Se ela está... A qualidade e a captação dessa água. Porque a demanda de água de uma indústria de papel ela é enorme. Para se elaborar uma folha de papel, necessitam-se de 10 litros de água. Eu desconfio um pouco desse dado, porque a água ela é usada nos viveiros, para as mudas, é usada na plantação de eucalipto, é usada dentro da indústria em várias etapas, né, em que precisa de água. Então eu acho que a demanda, o total dessa água para ser convertida em uma folha de papel, eu acho que é acima de 10 litros de água. E em relação... Aí nós falamos aqui agora, falamos sobre... O rio pode secar como o Mucuri secou, viu? Como o rio Mucuri secou. Sim, na Bahia. Então, mesmo Tocantins, esse rio caudaloso que a gente acha que nunca vai secar, sim, mesmo assim... Mas o Mucuri secou em condições também péssimas, né, com concentração de poluentes, material particulado no rio, de substâncias químicas nocivas a toda a vida daquele rio. E dos pescadores, a problemática econômica também. E eu vou perguntar ainda, fora essas questões todas levantadas aqui, ainda tem outros riscos ainda... professor, mais custo que nós teríamos em relação aos benefícios que ainda eu acho que a degradação do rio Tocantins é um custo muito alto. Tocantins é o Tocantins, é o rio Tocantins, né? Eu acredito que é um custo de meio ambiente, assim,
Mas nós podemos também, nós não sabemos a questão de material particulado que é emitido pelas chaminés. Usei a RIMAS, né, aqueles estudos de impacto ambiental e relatório de impacto em meio ambiente. Isso não foi suficiente, professor, para poder esclarecer essas questões? Olha, os dados de Mucuri, do outro lado, o lado da promotoria, o lado da sociedade civil, demonstram que a Suzano deu explicações que não eram explicações cabíveis. E aí acontece que, eu volto a falar, não quero desmontar a Suzano, ela é importante, ela tem uma importância. Mas também eu gostaria que ela se amoldasse em alguns aspectos. O deles, a questão da poluição. Isso é importantíssimo. A sociedade lá da Bahia, ela protestou, ela se organizou, professores, estudantes, a sociedade em si, a magistratura, os vereadores, protestaram contra a questão do rio. O rio secando, esses problemas ambientais. Esse cheiro também de derivados do enxofre presente na atmosfera lá na cidade. Inclusive o Anselmo Santos também aqui, professor, dizia que reclamava que a chamada compensação ambiental, que é o termo que ele usou aqui, não sei nem se compensa fazer isso, mas sequer a Suzano estaria fazendo em relação aos municípios circunvizinhos à Imperatriz, né? No caso Vila Nova dos Martírios e outros que também são afetados. E agora o professor lembra que existem alternativas que pode ser reinventada. Isso cabe à sociedade mesmo, tem que se mobilizar, professor? Perfeitamente, a sociedade tem que se manifestar. Tem que dizer o que ela está pensando e tal. A sociedade fica por aí falando, tem cheiro de ovo podre, de repolho, não é? Mas não se movimenta. E é um problema grave. É um problema que merece conversa, ver o que está acontecendo. Eu gostaria de imensamente saber a qualidade dessa água que está retornando para o rio Tocantins, a água de reuso, como é que ela é. Isso me inquieta um pouco. A questão também do rio Tocantins, o volume de água ter diminuído esse tempo todo. Seria o caso até da prefeitura... Seria da demanda de água? Seria a Suzano que está retirando muita água? Não se sabe, é preciso investigar isso daí. Seria o caso da prefeitura e da própria Câmara de Vereadores começar também a levantar esses dados? No caso da Câmara, fazendo audiência pública sobre o tema, é importantíssimo. Promotoria Pública, o Executivo, os órgãos que fiscalizam o meio ambiente, a sociedade, um conjunto de pesquisadores, professores universitários, gente da área, químicos, biólogos, um conjunto, ecologistas, e discutir essa questão. Eu acho muito difícil a problemática da Suzano. O eucalipto está aí, não tem como desinventar o eucalipto. Eu diria que seria muito mais importante, volto a colocar isso, que algumas terras do Maranhão, porque o eucalipto está presente em 20 municípios. Em Santa Quitéria existem plantios experimentais. E eu acredito que essas terras do Maranhão não deveriam ser ocupadas por projetos de plantio de eucalipto. Alternativas melhores. Isso me parece coisa de país de terceiro mundo, é como a cana-de-açúcar. Você não conhece país de primeiro mundo que tem a sua economia voltada para o cultivo da cana-de-açúcar para a obtenção do álcool e do açúcar. A outra questão do eucalipto também, a indústria de celulose na Europa, na Alemanha, na Suécia, na Finlândia, ela passa por... Para você instalar uma indústria, você tem que seguir todas as normas daqueles governos, daquelas sociedades. Um deles é não usar derivados do cloro, porque ele vai, sim, formar dioxinas, que elas vão se armazenar em tecidos, como a do peixe, por exemplo, se isso for jogado no rio, despejado no rio. E vai causar também problemas na área de saúde, bem graves. Professor, queria agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. Infelizmente, não há tempo para mais nada. Aqui meia hora passa muito rápido, mas você vai voltar aqui outras vezes para falar sobre este assunto e sobre esses assuntos, claro que... Possivelmente sobre o leite? Isso, nós temos que aproveitar essa fonte de cultura que nós temos aqui na cidade. Muito obrigado. Obrigado a todos pela paciência
e já peço desculpa de alguns erros, eu não sou um grande entrevistado, né? Não, pelo contrário, eu vou estar aqui sempre aqui. Cidades, um forte abraço.